Bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula sobre filosofia. Nós estamos nesse mês dedicando as nossas reflexões sobre um tema extremamente importante para todos nós, que é o autoconhecimento. Toda semana nós estamos trabalhando dentro do autoconhecimento subtemas. Na primeira aula, nós fizemos uma reflexão sobre o conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Uma máxima extremamente importante para a gente compreender o nosso papel no mundo. O segundo tema, nós conversamos também sobre a administração do tempo e o autoconhecimento. Hoje nós iremos conversar em torno do tema traços marcantes da personalidade humana, personalidade extrovertida e introvertida. Na semana que vem, nós iremos trabalhar sobre o autoconhecimento e o equilíbrio das emoções. Então, se você está assistindo essa primeira aula, vai no canal, eu vou deixar aqui embaixo a primeira aula, a segunda aula, e já agenda aí para você participar ao vivo. Sábado que vem, dia 26 de fevereiro de 2022, de 8h30 às 11. Vou deixar também o contato aqui para que você possa fazer a sua inscrição. Então, a aula completa, primeira parte é uma parte mais expositiva, e a segunda parte é onde nós exploramos textos de filósofas, filósofos, pensadores, para agregar o nosso raciocínio e o nosso estudo. Então, é importante que a gente estude o material antes, leiam, organize algumas perguntas para, nesse segundo momento da nossa aula, para que a gente possa fazer com que a sabedoria circule entre nós. Então, é um momento de troca de experiências, informações, de tira dúvidas, um momento extremamente rico. Se esse conteúdo está sendo útil para você, não esqueça de deixar um like, um joinha no vídeo e, por favor, deixe um comentário para que eu possa saber se esse vídeo, se esse conteúdo está um conteúdo substancioso, se tem agregado valor à sua vida. Caso tenha agregado valor, caso tenha sido útil, compartilhe com um amigo. Vamos exercitar o componente fraternidade, visto que filosofia para se viver é algo que urge nos dias atuais. Não uma filosofia para se teorizar, para se refletir, mas uma filosofia para se viver. Então, compartilha com seus amigos, deixa aqui o seu comentário, pode sugerir temas, e quem sabe o tema que você sugerir não será abordado aqui nas nossas lives ou nas nossas aulas. Combinado? Muito obrigada pela companhia e vamos lá estudar. Então, vamos lá, nós estamos dedicando hoje a nossa manhã. Começamos aqui a nossa reflexão às 8h30. E estamos dedicando o nosso tempo para refletirmos um pouquinho em torno dos traços marcantes da personalidade, introvertida e extrovertida. Então, a primeira coisa que talvez nós deveríamos refletir é algo relacionado ao nosso tema central, que é a questão do autoconhecimento. Será que nós temos o hábito de voltar o olhar para nós mesmos? Sondar nossa própria intimidade, perceber as nossas próprias características e nos situar no mundo mediante a essas características? Conseguimos nos desconectar das multidões de comportamentos que são considerados comportamentos padronizados, hábitos, modos de viver, modismos. Onde que o ser humano, a personalidade, ela
se situa nisso tudo. A gente consegue aprender sobre as coisas, conhecer as coisas e também conhecer a si. Um ponto importantíssimo para a gente analisar e refletir é sobre a importância do indivíduo ser autêntico, ser original. O ser humano, ele é um paradoxo, né? Porque o ser humano, ele é igual, mas ao mesmo tempo ele é diferente. Somos seres humanos, mas somos indivíduos com características diferentes, com modo de pensar, com modo de se relacionar muito diferente. Mesmo a sociedade, ela tendo aquela ideia de criar padrões, criar um modelo, ainda assim, alguns indivíduos, eles não irão se encaixar nesses padrões. E em muitos momentos a pessoa se sente como aquela pessoa que se encontra errada no processo. O diferente é visto como uma pessoa estranha, uma pessoa errada, pessoa que não entrosa, não convive, não se relaciona. E aí a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, entender e respeitar as características pessoais de cada um. E aí entra a contribuição de uma figura extremamente importante dentro da linha do pensamento e do conhecimento, que é o Jung. Nascido em 26 de julho de 1875, foi o psiquiatra suíço responsável por fundar a psicologia analítica. Explora a importância da psique individual e a sua busca pela totalidade. Jung ajudou a popularizar termos comuns da psicologia como arquétipo, que nós iremos refletir, o significado do ego, a existência de um inconsciente coletivo. O seu trabalho influenciou vários campos do pensamento, como a antropologia, a filosofia e a teologia. Então, hoje nós iremos refletir um pouquinho sobre a totalidade do ser, sobre a percepção de que sempre tem algo acontecendo. Buscar consciência daquilo que se pensa, daquilo que se absorve da vida, né? Procurar, de alguma forma, expandir a individuação, expandir a nossa maturidade espiritual para enxergar a vida como a vida é. E aí nós entramos num ponto importante, que é a questão do consciente e do inconsciente. Só para a gente ter uma ideia do que seria isso, a questão que Jung trabalha a respeito do consciente, sempre tem algo acontecendo, mas nem sempre nós estamos conscientes disso. Então, por exemplo, existe uma questão importante, que é se observar a qualidade da respiração e os impactos da respiração no nosso corpo físico e no nosso cérebro. Por isso que, no zazen, na meditação, no budismo tibetano, com as suas várias técnicas meditativas, um dos pontos mais importantes seria o observar da sua própria respiração. Uma respiração mais com diafragma, né, que é a respiração do bebezinho. Quando você observa um bebezinho no berço, a barriguinha sobe e desce, né, estufa a barriguinha. Por quê? Porque é uma respiração profunda. Ali existe a qualidade, uma qualidade na respiração. E aí, no zazen, nas práticas meditativas, a atenção sobre a respiração é exatamente esse despertar da consciência para perceber os benefícios que uma respiração com qualidade proporciona ao indivíduo. Geralmente, nós respiramos de forma automática, ou seja, inconsciente. E em muitos momentos, a nossa respiração é curta. Então,
a atenção plena, o foco, essa percepção de que sempre tem algo acontecendo, é para que a gente possa dilatar a nossa percepção, principalmente sobre nós, como nós nos encontramos, nosso universo interior, no campo da mente, no campo das emoções, e a respiração é uma forma da gente obter um certo cuidado, não vamos dizer controle, mas um certo cuidado com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios sentimentos. E aí, só para a gente fazer uma passada rápida sobre pontos importantes que o Jung nos coloca para o entendimento sobre aquelas facetas da personalidade que é mais extrovertida e introvertida, nós vamos refletir um pouquinho sobre essa divisão que Jung coloca da psique. Psique humana é dividida em 3 partes, que é o consciente, o inconsciente pessoal do indivíduo e o inconsciente coletivo. Então, repetindo, o consciente, o inconsciente pessoal, aquilo que não está no campo da consciência desperta, o alerta, aquilo que eu não alcanço, e o inconsciente que é coletivo, que é a herança da própria humanidade. Então, só para a gente entender, o ego é o ser consciente. O inconsciente pessoal é o reservatório do ser. Seus pensamentos, sentimentos, necessidades, memórias, tá? E aí, no caso, componentes que são inacessíveis, como uma forma até de se autopreservar. E aí entra um ponto importante, que as experiências vivenciadas, em muitos momentos nesse processo de reelaboração, só para a gente entender o seguinte, a questão da memória, né? A gente passa por uma experiência, e aí ao longo do tempo a gente vai ressignificando o que vivemos. É como se a gente tivesse um outro olhar sobre o que vivemos. Por quê? Porque Heráclito, que coloca para a gente que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, para mostrar o devir, que é o vir a ser constante na vida. Então, quando você entra no rio pela primeira vez, você é uma pessoa. Aí você sai do rio. Essa metáfora é excelente, a gente tem que estar sempre revisando ela. Quando você volta para o rio passou, o rio é outro, e você também. Nós estávamos até conversando agora há pouco aqui sobre esse processo constante de mudança nosso. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, vamos ler uma biografia. Mas a biografia é a leitura de alguém. Né? A biografia é a leitura de alguém sobre alguém. Mas então a autobiografia é real. A autobiografia também é uma releitura do que se viveu e do que se aconteceu. Porque existem determinadas coisas, determinados componentes que nós vivenciamos, que pesa tanto na nossa própria realidade, que, de alguma forma, a gente cria um processo de bloqueio. Tem até umas experiências assim feitas com indivíduos que foram soldados de guerra, né? Teve uma experiência feita com um indivíduo que ele ficou cego. Só que quando eles foram observar todo o seu aparelho ocular, falou, mas tá tudo certo, não tem lesão nenhuma. E aí, quando foram explorar no campo da realidade humana, da subjetividade, percebeu que era tão dura a realidade do que ele vivenciou, do que ele viu, que de alguma forma ele tamponou a sua percepção, o seu olhar para a vida. Para a gente entender como que a realidade psíquica, ela é importante. Geralmente se despreza muito. Falou em terapia, não tenho tempo para terapia. Falou em psiquiatra, eu não sou doida, nem preciso de psiquiatra. Né? E isso desprezando o universo, que é extremamente importante. Domínio das nossas emoções, o cuidado com as nossas próprias emoções, aquilo que se pensa, aquilo que se suporta. Então, esses componentes, o ego, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo,
trata exatamente sobre isso. Então, no inconsciente pessoal, tem todo um reservatório de pensamentos, sentimentos, necessidades, memórias. E por isso que, e aí a Milena colocou na experiência dela, né? Quando ela para observar uma determinada situação e volta lá na infância e faz uma relação, ou seja, ela adentrou no universo que é inconsciente e ela trouxe à tona, por quê? Porque ela tinha estrutura psicológica para isso. Ela trouxe à tona para ressignificar e para avaliar. E isso amplia a nossa percepção, porque a gente passa a vivenciar as experiências de uma forma diferente. Você não vai agir mais num processo de ignorância do processo. Você fala, nossa, eu estava agindo assim, desse modo, por causa disso, por causa daquilo. Então, você tem uma liberdade maior para você agir de uma forma diferente, porque você entendeu o processo. E aí, isso aí é o campo da reação, do reativo. O campo consciente é o campo da ação. O inconsciente pessoal é o da reação. E o autoconhecimento favorece exatamente isso. Nós vamos acessando aos poucos, de forma, vamos pegar ali pequenas parcelas e vamos entendendo. Por isso que um ponto importantíssimo para a gente compreender. Antes do autoconhecimento é necessário o autoamor. Vocês conseguem perceber isso? O autoamor, o autorrespeito, o autocuidado. Porque nós vamos encontrar vários componentes em nós que, de alguma forma, vão ser desagradáveis. Mas isso não quer dizer que a gente prefira estar inconsciente. Tá? Então, eu prefiro inconsciência e ignorância. Não. Vamos desenvolver um autoamor para se compreender como um discípulo, um aluno diante da vida. Um ser em constante formação. Nós vamos escolher o que ser. Escolher qual que é a vida que eu quero ter. E aí, em meio a esse emaranhado de experiências e informações, nós vamos nos organizando. Porque existe uma contribuição também social e do tempo. E aí, o inconsciente coletivo é herança. É um conhecimento da experiência humana. E está relacionado também com os instintos. Então, quando a gente olha nos mitos, nos filmes dos grandes heróis, em arquétipos como tipo o tripé, né? O número 3, né? Do pai, da mãe e do filho. Todos esses elementos são arquétipos. E isso, de alguma forma, o ser humano, nas artes, no conhecimento, na literatura, isso é exteriorizado. Por quê? Porque isso está em nós. Isso faz parte da sociedade, isso faz parte da própria humanidade. E que seriam os arquétipos, então? É tudo que o ser humano carrega em si. As mitologias. Por isso que quando a gente vai explorar, eu gosto muito de estudar filosofia de forma comparada. Por isso que a gente vai transitar. Até interessante porque quando a gente fala assim, nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema com uma análise que é filosófica e artística. Gente, tudo está em tudo está conectado. Então, é interessante a gente entender o seguinte, quando você vai na idade do renascimento, você observava o indivíduo com uma formação educacional que ia para além de exatas ou humanas. O indivíduo aprendia várias coisas. Por isso que os grandes gênios eram excelentes pintores, eram excelentes matemáticos. Por quê? Porque compreende a vida como um todo e não de forma fragmentada. E aí, quando você pega, eu trabalho isso muito com os meus alunos, assim, vamos refletir sobre os tipos de expressão da comunicação da arte, vamos, cubismo, vamos pontilhismo, vamos refletir. Você pega lá Tarsila do Amaral, você pega Frida, beleza. Mas vamos mergulhar na vida da Frida? Vamos mergulhar na vida de Tarsila do Amaral? Vamos extrair da vida de Tarsila as experiências de Tarsila que fez com que ela produzisse obras tão diferenciadas com a sua marca,
Consegue compreender isso? Isso é fazer filosofia. A filosofia é para ser vivida. É para você conseguir fazer exatamente essas comparações. Nós estamos refletindo sobre Jung aqui. É exatamente para trazer uma percepção para a vida que ela é consciente. Exatamente para a gente adquirir a nossa própria autonomia. Então, quando você pega para estudar a mitologia, tem até um especialista, Bruno Snell, que ele fala sobre a mitologia, ele fala sobre os gregos, que a mitologia é uma forma de explicar a vida. E aí nós vamos observar que, na sociedade como um todo, os arquétipos, esses mesmos arquétipos surgem em vários pontos. Porque isso é algo relacionado à nossa própria condição. Então, dentro do esquema de relações instintivas, nós temos os sonhos, nós temos as mitologias, os filmes, a literatura. Tudo isso guarda relação com os arquétipos. Então, a consciência está relacionado a si, a consciência. Mas já o arquétipo está relacionado ao coletivo. Tá dando para ter uma ideia? Estou me fazendo entender? Beleza. Isso aqui eu vou passar rapidinho, porque o nosso alvo mesmo, né? É os traços da personalidade extrovertida e introvertida. E aí vem 4 arquétipos principais. A persona, como nós nos apresentamos, a sombra, ânima e ânimos, que é o componente masculino que a mulher reprime e feminino que o homem reprime, e o ser, que é uma conexão, né? A união entre o ser consciente e o ser inconsciente. A consciência é o contrário do automatismo, igual nós já colocamos aqui. Você estar consciente é o indivíduo que é gestor de si. Naquele momento, ele está alerta. E volta a repetir, gente. É como vigia, né? Vamos analisar o vigia. O vigia, até o posicionamento do vigia é estratégico. Vocês conseguem perceber isso? Você entra dentro de um banco. O posicionamento do vigia, ele não vai estar no meio. Ele fica num canto da parede do qual ele não será abordado pelas costas. Então, ele fica num ponto onde ele tem uma visão completa do processo. O vigiar, a atenção, vejamos bem a palavra, atenção, ausência de tensão. Isso é importante, tá? Porque tem gente que pensa que estar consciente é estar tenso. Ai, meu Deus do céu, nossa senhora, não posso falar uma coisa equivocada. Ainda mais hoje em dia, né? Com o tal do cancelamento, a pessoa fica tensa, a pessoa não vive. Consciência não é isso. Consciência é a ausência de tensão, é a negação da tensão. Estar alerta não é estar tenso. Tá? A gente não pode perder a espontaneidade da vida, a beleza da vida, a maravilha da vida. Mas você observa o seu universo exterior e você observa o seu universo interior. É como se nós fôssemos espectadores de nós mesmos. Eu estou aqui falando e tem uma segunda pessoa aqui, ó. E eu vou me observando. Esse é o estado de consciência desperta. É o contrário do automatismo. No dicionário Aurélio Buarque de Holanda, a colocação é atributo pelo qual o ser pode conhecer e julgar a sua própria realidade. Percepção imediata dos acontecimentos e da sua própria atividade psíquica. Então, a pessoa que observa-se. Observa o que pensa, observa suas reações. A pessoa fala uma coisa e já sente um impacto. Mas sentiu esse impacto por quê? E aí eu preciso observar isso, para encontrar raiz, né? Para encontrar o que está para além do impacto, para além da reação. Esse é um estado que é um estado de meditação, que ela é uma meditação
constante. As pessoas pensam que a meditação é algo passivo, né? Não, meditação é ativa. Fisicamente falando, você está parado. Mas, em contrapartida, você está fazendo um mergulho profundo dentro de si mesmo. E aí, o funcionamento da consciência. 4 funções. E aí vem um ponto importante, tá? Que é necessário que a gente compreenda para observar qual que é mais ou menos predominante em nós. Funcionamento da consciência. Pensamento, sentimento, sensações, intuição. Algumas pessoas vão ser pessoas muito mais voltadas ao pensamento, outras muito mais voltadas aos sentimentos, outros mais voltadas às sensações e outros mais voltados à intuição. Tá dando para acompanhar? E aí, no texto que eu passei para vocês, vocês vão conseguindo pegar lá também e que aqui eu estou fazendo um resuminho, né? O texto vocês viram que é bem substancioso, então dá para aprofundar bastante naquele texto. 45 páginas de um conteúdo extremamente substancioso. E aí vem o mediador, porque o ego, olha que coisa fantástica. O ego, ele controla o que vai surgir na consciência. Porque não é tudo que pode vir à tona na consciência. O que seria individuação que o Jung coloca para a gente? A individuação é o ponto de maturidade ou imaturidade do ser. Qual que é o meu nível, o meu grau de maturidade ou imaturidade? Eu sou uma pessoa que eu reajo bem, eu tenho um controle das emoções, eu penso antes de agir, ou eu ajo de forma impulsiva, afetada pelo ego. Então, a individuação é o que de fato você é. Eu conheço a ti mesmo, que nós trabalhamos semanas anteriores. Estava lá no templo de Delfos, né? Um templo dedicado a Apolo, que é o Deus da sabedoria, do conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro é o conhecimento do que se é. E não o conhecimento teórico de coisas. Às vezes que a pessoa memoriza, né, cita referências, tá? Isso é superfície. Isso é a periferia periferia nesse sentido, de margem. E dentro? E lá na própria intimidade? O que eu sou realmente, para além do que eu faço? Para além do que eu quero ser? Para além do que eu imagino que eu sou? Mas e aí, nós vamos acessar isso de uma forma total? Não, nós vamos acessar isso de forma gradativa. Então, o ego, ele regula. Ele regula as funções mentais, as percepções conscientes, recordações, pensamentos e sentimentos. Vocês já observaram determinados casos graves de que a pessoa simplesmente dá um apagão? Isso é uma forma de se autoproteger. Só que o seguinte, então é melhor esquecer? Não, não. Não é que é melhor esquecer, que a pessoa vai sofrer determinadas reações com aquele componente que ali está. Só que, naquela situação, a pessoa não consegue lidar com aquilo no campo da consciência desperta. Então, é melhor ocultar para que o momento que a pessoa estiver psicologicamente mais fortalecida, mais preparada, aquilo vem à tona e você pode olhar para aquilo de frente, ressignificar. Olha, a realidade é essa, mas deixa eu ver o que eu posso fazer para extrair disso lições, me fortalecer ainda mais e não agir de uma forma reativa, mas agir de uma forma mais consciente. Então, existem determinadas questões na vida, na infância, vivenciadas, né? É muito comum casos de abuso. A pessoa tampona aquilo na consciência. A pessoa tem uma vaga percepção, lembrança que aconteceu, mas aquilo não é uma coisa tão clara que vem à tona. Exatamente por isso. Porque o ego é o mediador. Isso é um mecanismo
de proteção do próprio indivíduo. E aí eu pergunto para vocês. Eu poderia perguntar para cada um de nós aqui. Você realmente se conhece? Você é o que você faz? Você é o que você se apresenta? Você é aquilo que você quer ser? Ou não? Nós não somos o que fazemos. Não somos o que aparentamos. Não somos o que queremos ser. Você consegue perceber o seu traço de personalidade? Comumente as pessoas dizem, eu sou mais extrovertido, sou mais introvertido. Mas o que é de fato ser extrovertido e introvertido? E aí, nesse conhecimento que ele é vulgar, que ele é comum, existem várias distorções. Como, por exemplo, o extrovertido é uma pessoa extremamente feliz. Porque confunde-se a euforia com a alegria. E são coisas distintas. Ou o introvertido é uma pessoa deprimida, é uma pessoa melancólica, é uma pessoa triste, uma pessoa com frustração, cheia de frustrações, por isso que ele fica no seu canto. É um outro ponto também que é equivocado. Um outro ponto, assim, muito comum da questão da introversão. O introvertido é tímido. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Timidez é timidez. A introversão é introversão. A timidez não tem nada a ver com esse traço de personalidade que é o traço de uma pessoa mais introvertida. E para a gente entender a questão da extroversão e da introversão, a extroversão, ela possui escalas. Então, existem pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que são menos extrovertidas. Essas pessoas que são menos extrovertidas são chamados de introvertidos. Não quer dizer que a pessoa não vai ter nada de extroversão, mas quer dizer que predomina-se um modo de lidar com a vida de uma forma mais introvertida. Mas todos nós somos mais ou menos extrovertidos. E aí entra um outro ponto importante. Se todos nós somos mais ou menos, tem gente que está numa faixa que é chamado de ambivertido. Por quê? Porque existe o componente da extroversão paralelo ao componente da extroversão. Deu para ter uma ideia? Então, existem os mais extrovertidos, os menos extrovertidos, que são chamados de introvertidos, e existe o ambivertido, que são indivíduos que se encontram nesses processos de... Existem momentos que são mais extrovertidos e momentos que são mais introvertidos. E aí, o que significa isso? O ser extrovertido ou introvertido é feito de uma reação dos estímulos externos no sistema nervoso. Uma pessoa extrovertida é uma pessoa que se revitaliza no contato com o social, com as pessoas. Então, a pessoa que interage bem e se sente revitalizada com a interação. O introvertido é diferente, porque o introvertido, ele se revitaliza num contato consigo. O contato com o outro tende a desgastar o introvertido, a minar suas energias. Então, a questão do ser introvertido é uma pessoa que a pessoa se alimenta, a pessoa se revitaliza num universo mais interior. E aí vem a questão, existiram várias experiências, surgiram várias experiências, eles organizaram situações, né? Experiências que mostraram, dentro de uma observação de comportamento dos bebês, a reação de estímulos externos e o acompanhamento
desses bebês no crescimento até adolescência e idade adulta. Então, esses bebês foram colocados, expostos a estímulos, a sons, a ruídos, a barulhos. Haviam determinados bebês que se voltavam para os barulhos, ou seja, eles respondiam, eles eram atraídos ao estímulo externo. Outros já ignoravam. Possivelmente eu seria um desses que... Fantástico Mundo de Bob. Tá uma festa, você tá viajando literalmente na maionese. Esses bebês, eles ficavam indiferentes a esses estímulos. E quando foram observar no crescimento desses indivíduos para a idade adolescente, eles foram se voltando mais para dentro de si mesmos. E ficaram adultos mais introvertidos. E os outros que reagiam aos estímulos externos ficaram mais extrovertidos. E aí que eles conseguem alcançar que a personalidade humana, ela possui sua variação. Então, a extroversão não é um padrão. Embora a sociedade tende a impor que o indivíduo viva uma vida de uma Ivete Sangalo. Existem pessoas que são do universo da intimidade. O universo das ideias, do pensamento, da análise, do entendimento da vida, atrai muito mais. O extrovertido, ele quer o contato com as coisas, com pessoas. O introvertido quer entender o funcionamento das coisas. Então, são universos que são diferentes. Agora, não é um universo melhor do que o outro. São universos. Claro que é importante a gente entender, extrair as características que são positivas de cada um, porque existem prejuízos também em cada um. E existem pontos extremamente importantes. Então, é interessante extrair e a gente buscar um processo de equilíbrio dessa condição. E aí entra um ponto importante também, tá, gente? Geralmente as pessoas falam assim, o introvertido, ele é antissocial. Não, ele não é antissocial. Ele procura a qualidade das relações. Ele não está ocupado com a quantidade de relações, de contato que ele tem. Ele volta muito mais para a qualidade das relações. Então, ao invés de ter 5.000 amigos, ele vai ter uma quantidade menor e ele vai conseguir, ele vai se interessar por lidar bem, por conviver bem com esses amigos. Também no universo ali da comunicação, a gente vai observar traços que são traços diferenciados de cada um. Exemplo, o introvertido, ele pensa mais antes de falar. Ele tende a pensar um pouco mais. O introvertido é uma pessoa que está ali, vamos imaginar, está acontecendo uma festa, né, uma reunião, uma confraternização, o introvertido está ali. Enquanto os extrovertidos estão falando, estão brincando, estão subindo até na mesa, o introvertido está ali, ó, e ele observa. É uma pessoa observadora. A pessoa observadora, e aí que começa a vir os pulos do gato, tá, gente? A pessoa mais observadora, ela tende a ter uma qualidade maior nas relações. Por exemplo, nós não somos diferentes? Ou não, nós somos iguais. Somos diferentes. Eu preciso, ao conviver com o Alberto, com a Raquel, Alcione, Milena e etc., aqui todo mundo reunido, eu preciso, na convivência, sondar as personalidades e de algum... É o que a gente estava falando antes, sobre o interesse de realmente ouvir o outro. Quando você ouve o outro, quando você se interessa pelo outro, você tá descobrindo um universo, não tá? Para você criar uma relação que de fato é funda, é substanciosa. A pessoa mais observadora, ela tem um alcance maior dessa percepção. Então, isso é um ponto extremamente importante. É aquela questão que eu costumo trabalhar demais com os meus alunos, que é o poder da observação.
Pois é. Vou guardar a sua fala para daqui a um minutinho. Eu vou comentar sobre isso, viu, Milena? Vejam bem, a questão do poder da observação. Eu costumo conversar com os meus alunos para dizer assim, ó, aluno de desenho, por exemplo, fala assim, olha, qual que é a diferença de uma pessoa que desenha, um artista, uma pessoa que desenha, que tem uma habilidade boa para desenho, e uma pessoa que às vezes não consegue traduzir ou replicar, enfim, é a questão da observação. É o como o artista vê as coisas de uma forma, entre aspas, diferente. Porque ele vê de uma forma mais profunda. Ele observa de uma forma mais atenta. Enquanto às vezes a pessoa bate o olho numa obra e fala, já vi, não, bonita. A outra pessoa, o que faz? Ela vai, então, numa tela, você pega um Caravaggio, você bate o olho numa tela, o que você faz, o artista? Você desmembra a tela e vai observando cada detalhe. Então, a sua percepção sobre algo é uma percepção mais dilatada, uma percepção profunda. E aí você consegue analisar uma obra, um Caravaggio, de um Monet, por exemplo. Você fala, nossa, mas totalmente diferente. Aí, naquilo ali, até a sua análise e a sua percepção é pontual. A pessoa que passa o olho, ela não consegue alcançar. Da mesma forma que pessoas que realmente não escutam, não, sabe? É aquele caso da menininha que estava lá, mãe e pai lá, correria, fazendo almoço e tudo, e a menina querendo contar experiência da escola, e o que viveu, e isso e aquilo, de repente, a menina para e fala, gente, mas me ouve, gente. E aí eles naquela correria falam, não, nós estamos te ouvindo. Ela fala assim, me ouve com os olhos. Porque ela queria que eles parassem, olhassem para ela para ter uma experiência total, em profundidade. Então, esse traço da personalidade proporciona isso. Por isso que é necessário a gente intercalar os processos para aprender. Nós precisamos aprender uns com os outros. E equilibrar o processo das relações. Ah, então nós vamos ficar só no universo, lá na intimidade. Só na subjetividade. Não, nós vamos interagir. Mas vamos interagir a qualquer custo? Ou vamos, de fato, buscar uma qualidade na relação? Eu vou olhar o outro? Ou vou ficar assim, não, fulano engordou, né, menina? Nossa, fulano tá cheio de cabelo branco. Nossa, mas eu fico só na superfície. Mas eu perguntei para o outro que o outro tá, que a outra tá. Como que você tá realmente? Você tá bem? Eu consegui alcançar, eu consegui criar uma interação? Ou eu fiquei só na superfície da relação? Uma pessoa introvertida valoriza sentimento. Então, não é só o seu sentimento que é importante, é o sentimento do outro também. Então, nesse universo onde propõe todo o curso, você tem que ser uma pessoa extrovertida, você tem que ser uma pessoa alegre o tempo todo. A gente observa o seguinte, as pessoas estão muito, às vezes, voltadas para a euforia das coisas, né? Dos comportamentos. Mas nem sempre a pessoa realmente eufórica está alegre, está bem consigo, está feliz. Então, é aí que está a questão. Vale a todo custo ser eufórica? Eufórico? Ou a gente vai realmente falar assim, olha, onde eu me situo nisso? Eu sou uma pessoa mais extrovertida? Eu me revitalizo em contato com as pessoas? Ou eu sou uma pessoa mais introvertida? Isso faz a diferença, sabe por quê? Existem pessoas que, vamos supor que, você tem vários compromissos no campo social, a pessoa trabalha, estuda, então tá em contato com pessoas a todo momento. Se essa pessoa for uma pessoa introvertida, esse contato com muita gente vai desgastar essa pessoa emocionalmente de uma forma, por quê? Porque a relação com o outro, o contato com o outro, mina suas energias. O que ela vai precisar fazer? Ela vai tirar um tempo só para ela. Ela precisa tirar um tempo para ela. Só que as pessoas não
entendem geralmente. O que você tem? Não, você tá tudo bem com você? Aí tem que virar e dizer, não, eu sou assim. Eu convivo, mas em determinado momento eu preciso de um tempo para mim, para olhar para dentro de mim, para pensar sobre os meus próprios sentimentos, as minhas próprias emoções. Então, geralmente as pessoas interpretam isso como a pessoa não, fulano não tá bem. Porque você viu, fulano tá calado, né? Não, a pessoa tá no melhor momento, a pessoa tá ali na solitude. O que é solitude? É alguém que se compraz na sua própria presença. Naquele momento, essa pessoa está se revitalizando. E o extrovertido? Nossa, o extrovertido tá que só Jesus. Por quê? Porque a pessoa se revitaliza, vai para a academia, daqui a pouco vai para o inglês, e vai e centra as atenções e chama. Pode observar um extrovertido. O extrovertido chegou, ele junta logo um bolinho. Por quê? A energia que vibra ali, ó. A interação. Você vê que a pessoa está pilhada. E aí, alguém vai falar assim, não, então introvertidas, as atividades, vai ser só atividades voltadas para dentro? Não, não é isso. A questão não é essa. A questão é você se conhecer e saber o seu limite. E aí eu vou falar de uma experiência pessoal. Eu sou uma pessoa profundamente introvertida. Ah, mas você dá palestra para 300, 500 pessoas? Dou. Mas depois eu vou para casa e eu quero só contato comigo mesma. E uma coisa que eu não abro mão é morar sozinha, é ter um momento para mim. Convivo, vou interagir, vou. Ótimo, excelente. Interagir é bom demais. Ser humano me interessa muito. Só que eu preciso saber o meu limite. E aí, cada um vai se observar. Vamos supor, você passa uma semana na casa da namorada, do namorado, do noivo, da noiva, ou então tá casado. Porque vamos pegar aí os universos que são os vários universos. Você tá ali junto o tempo inteiro, uma semana junto. Ah, pro extrovertido aquilo é uma maravilha. E faz isso, faz aquilo, faz isso. E pro introvertido, vai indo, o introvertido vai ficando amuado, assim. O que o introvertido precisa fazer? Se recolher e a parte para ter um momento com ele. Só que, gente, relacionamento é o quê? E aí, quando eu falo de relacionamento, não estou falando só conjugal, não. Estou falando de relacionamentos como um todo. Você tem amigo, você tem que virar e falar assim, olha, eu vou ali no meu momento de solitude antes que eu surto. Eu preciso ter um contato comigo. Então, assim, porque o outro é obrigado a saber, não. Isso é uma coisa nova para muita gente. Então, virar para a pessoa e falar, não é nada com você. Isso é uma realidade minha. Passa o material, a pessoa pega aí o Jung aí, ó. Compartilha as 45 páginas para a pessoa entender o processo. Pede a pessoa pesquisar, estudar um pouquinho para entender. Isso faz parte do ser humano. Das várias facetas do ser humano, dos universos. Nós somos iguais, porém diferentes. Nós precisamos respeitar a pessoa que é mais extrovertida, porque se o introvertido quiser mudar, se o introvertido quiser mudar o extrovertido, vai dar choque. Então, cada um precisa respeitar o universo do outro, o modo com que o outro tem a viver. Nós observamos que isso faz parte da natureza. Um bebê, ele reage dessa forma. Uns vão reagir ao estímulo, outros não estão nem aí para o estímulo. Eu estou aqui no meu universozinho aqui, ó. Eu estou aqui focado nos meus pensamentos. Tem um livrinho que eu adoro, eu tenho ele. Tá por aqui. Que é da Adriana Falcão. Um livro totalmente desconstrutivista. Que fala do universo de uma menininha que queria entender as coisas. E todo mundo, não, mas para de ficar pensando pensamento. Ela, não, mas eu preciso entender. Inclusive, teve até uma peça de teatro falando desse livro. O livro chama Mania de Explicação, de Adriana Falcão. Vou colocar para vocês aí lá no vídeo depois, para vocês verem que lindeza. Então, é um universo diferentezinho. Aquela menininha querendo entender a vida.
querendo pensar pensamento. Por quê? Porque aquilo era importante para ela. E isso é tão bonito. Por quê? Porque grandes gênios da história humana tinham traços de introversão. Só para a gente entender. Grandes mulheres e grandes homens. Se a gente pega, por exemplo, Newton, Gandhi, Einstein, Darwin, a própria Cristina Aguilera, Rosa Parks, a escritora do Harry Potter, vocês lembram dela? Lembram dela? Ela é uma pessoa totalmente introspectiva. Totalmente introspectiva, não. Totalmente introvertida. Então, veja uma coisa aqui que é importante. O que vai diferenciar é a qualidade do que a gente faz. Né? Se é uma pessoa extrovertida e tudo, olha, eu adoro falar, mas e que tal falar com qualidade? Com mais atenção, com mais foco? E já a pessoa que está ali no seu universo, que tal expressar o que sente? E aí entra um ponto importante, sabe o que é? Que às vezes uma pessoa mais introvertida se sente solitária. No sentido de que o introvertido ele vai querer ter conversas mais substanciosas. Conseguem perceber? Então, determinadas coisas vão ser assim um pouco, como é que eu posso dizer? Pouco atrativas. Porque ele quer ter uma relação mais substanciosa, uma fala, uma conversa mais útil, mais edificante, mais. E aí, é importante entender isso também, porque às vezes você encontra numa festa, algum lugar assim, você vê todo mundo se relacionando e a pessoa ali batendo um papo. O modo daquela pessoa festejar, ou conviver, ou estar animado, é aquele universo. É um universo, é um papo, é uma coisa mais. Porque dá para todas as nossas as festividades e tudo, dá para a gente tirar um momento para de fato falar do que importa, né? Falar do que é importante para a gente, né? Então, aí que entra a diferença de cada um. Se a pessoa sabe disso, se é uma pessoa que se reconhece, olha para si e fala, não, eu tenho um traço de personalidade menos extrovertido, eu já me enquadro ali no introvertido. Então, deixa eu me cuidar, deixa eu me respeitar. A questão do autorrespeito, do autocuidado, do auto-amor é fundamental. Nós precisamos nos amar mais do que amar os outros. Nessa conotação, tá, gente? Nesse sentido de autocuidado. Aí não é ego. Amor é amor. Então, nesse sentido, é se respeitar, é cuidar de si. Se tá vendo ali que tá desgastante, tira um momento para você, vai ler um livro, vai ouvir uma boa música, apaga a luz, fala, olha, agora nesse momento eu vou ali de encontro a eu mesma, né? E para conseguir essa qualidade da relação. A Milena colocou uma coisa aqui interessante demais. Ela pôs assim, ó, evita estar em ambientes, pessoas. Isso aqui eu vou cortar, tá, Milena? Que extraem o que há de pior em mim. Pois é. Tem gente que acha que conviver é conviver a todo custo. E aí os assuntos são os piores, as relações são as piores, né? E aí é um ambiente da fofoca, é um ambiente da. Isso aí, gente, é uma situação muito delicada. Viu? Isso aí é uma situação realmente complicada. Porque se a gente não parar e falar assim, opa, peraí. O outro, eu sou eu. Deixa eu criar um certo distanciamento aqui para me manter. Me manter incorruptível. Senão eu entro no boizinho, né? Na boiada. Ter momento de solitude sem culpa. Exatamente. Talvez isso seja fruto de algo que está sendo repassado na sociedade desde sempre, de que é necessário conviver, necessário conviver, necessário conviver, necessário conviver. Né? E conviver a todo custo.
Eu até brinquei na semana passada, na aula anterior, né? Que existe uma coisa que eu tenho pavor, que é a tal da excursão. Não tem nada pior do que uma excursão, porque o povo acha que você tem que interagir o tempo todo. Eu me lembro uma excursão que eu fiz, eu acho que a Meirinha tava, na Raquel não sei se tava, não. Mas eu fiz uma excursão que na hora do almoço eu falei, agora é o momento que eu não vou ouvir ninguém. Eu peguei meu prato, lá pro cantinho, vem uma pessoa e fala, vamos interagir, Rose. Eu falei, meu Deus do céu, e sentou lá, e chamou mais um tanto de gente. Outra coisa, eu tenho pavor, isso tudo vai ser cortado, tá, gente? Estamos entrando já no nosso papo. Outra coisa que eu tenho pavor, é tipo assim, vamos supor, eu falo com a Raquel, seu Raquel, vem tomar um café aqui em casa, aí eu chamo a Alcione também, chamo a Milene, chamo uma outra amiga nossa. Aí essa outra amiga nossa chama umas 20 pessoas. E aquele papo que seria entre eu, Raquel, a Milene e a Alcione, vira assim um pagode do fim de semana. E aí, cadê o papo gostoso que a gente ia ter só nós quatro? Nós, não tem, porque fica naquela tumulto. Eles já viram gritaiada? Tem gente que adora, né? Nossa, o máximo, uma gritaiada, uma agitação. Para a pessoa introvertida é a morte. Não pode distanciar um minuto. Exatamente. Né? Então, assim, sabe uma coisa comum também? Igual, por exemplo, eu sou professora, sou palestrante. E as pessoas acham que eu tenho que ser palestrante e professor o tempo inteiro. Quando eu estou convivendo, eu sento para bater um papo, eu quero ouvir a pessoa. E as pessoas ficam na expectativa que eu atue ali como professor e palestrante. Lá vem, vamos conversar com a filósofa. Ele não é filósofa, né? Ele é um ser humano comum. Um ser humano comum, que gosta de conviver, que gosta de ouvir, que gosta de se relacionar, que gosta de conhecer o universo do outro. O meu eu já conheço. Mais ou menos, né? Mas entende isso? Eu vou sentar com a Raquel, eu quero conhecer, eu quero ouvir o Raquel, me conta a sua história, Raquel. Eu quero conhecer a história da Raquel. Ver a visão de mundo da Raquel, aprender com ela. Mas a pessoa quer que eu fale o tempo todo, porque visão distorcida. Nós não somos o que fazemos. Entende? Então, se é um profissional da área da saúde, um psicólogo, um terapeuta, saiu do consultório, pega o jaleco, coloca o jaleco lá e vai viver como ser humano comum. Não é que o terapeuta não seja um ser humano comum. Eu estou dizendo que existem determinadas funções que a gente exerce em períodos. Né? Como que você vai manter a sua, por exemplo, a sua solitude num trabalho, numa empresa que tem 5.000 pessoas? Não tem como, você vai ter que interagir. E aí aquilo vai minar sua energia, mas em determinado momento você vai, agora eu vou cultivar minha solitude. Gente, pode abrir aí, tá? Pode abrir aí, vamos participar. Essa parte vai ser cortada, a parte que vocês falam é cortada, tá bom? Raquel trouxe uma coisa sensacional aí, ó. Estar ao lado de alguém em silêncio pode ter mais qualidade do que exatamente quando se tem um colóquio. E outra coisa, vocês já observaram que muita gente tem pavor do silêncio? Comum demais no estudo, numa palestra, você está dando uma palestra, aí você fala uma coisa e você para. Você para todo mundo refletir sobre aquilo. Ou a pessoa fala alguma coisa, tem que dar uma pausa para você refletir. E aí as pessoas ficam incomodadas assim, porque não suportam o silêncio. O silêncio também quer dizer alguma coisa. Então, para além do que, por exemplo, eu sento com o Alberto para conversar, para além do que ele fala, tem uma mensagem do que ele não fala. E eu só alcanço pelo silêncio. Existe uma presença ali que eu só consigo alcançar no silêncio. Então, eu posso sentar com ele, eu posso fazer uma caminhada com ele, e a gente está em silêncio e está comunicando muito verbalmente. Vocês já observaram isso? Conexões. Às vezes você olha para a pessoa, você tem uma comunicação muito maior
do que comunicação só verbal. Por isso que às vezes eu falo assim, quando puder, liga as câmerazinhas, porque eu gosto das expressões, eu gosto desse diálogo que ele está para além da linguagem oral. E isso é tão enriquecedor, né? Uma coisa dos indígenas que eu acho lindíssimo, sabe o que é o momento deles? Eles têm assim, dos indígenas, dos povos originários também, o pessoal de candomblé, né? O pessoal de África é um sistema bem diferente, assim, a filosofia deles de vida, de convivência é maravilhosa, porque você pega o indígena, eles sabem cultivar o ócio, parar, observar a natureza, vibrar com a natureza. Tem uma coisa muito linda, que na capoeira, inclusive, a gente trabalha isso também, que é a questão do bater o pé no chão, para dizer, eu tô aqui. Né? O momento é esse, estou integrado com a vida, estou integrado com a realidade. Um simples ato, como uma dança, que mostra para a gente essa força, esse posicionamento, ele muda totalmente uma mentalidade. Totalmente uma mentalidade. Então, a gente percebe o seguinte, eles vibram com a natureza, eles estão integrados à natureza, não existe diferença entre a natureza e eles. Eles conseguem perceber isso. É o A senso natureza, eles fazem parte da natureza. senso de coletividade. Ninguém Total. vai para lugar nenhum sozinho. É porque é Ninguém. unidade, né? É. O que os orientais trabalham da mesma forma. Não existe separação. O que separa é o ego, né? Separa o ego. Mas a verdade é uma unidade. Então, quando eles param para observar uma noite de lua cheia, e ele tem toda uma vibração, e eles cantam, eles festejam, isso é qualidade de vida. E isso aí tem que ser uma coisa cultivada por nós. E cada povo, o Darcy Ribeiro fala uma coisa linda. Ele fala o período que ele ficou lá, se eu não me engano, uns 10 anos que ele ficou convivendo com os indígenas, morando com eles. Ele falou que ele nunca viu, naqueles 10 anos, um indígena dando um tapa na orelha do outro. E ele fala de coisas que ele aprendeu, que é do hábito, não é uma coisa forçada, calculada. Faz parte do hábito, da vida dos indígenas. A maior autoridade deles lá. E senta os demais. E geralmente sentam-se em roda. Já observaram isso? Indígena, estão lá no meio da natureza, terra, isso é presença. Lembra do poema da Viviana Mosé que nós refletimos semana passada? Eu parei de lutar contra o tempo, ando exercendo o instante, eu acho que ganhei presença. Isso é presença. Eles sentam ali em meia natureza, sentam em roda, porque a sabedoria tem que circular. Os olhares, eles perpassam. É diferente do nosso sistema educacional, que você olha para a nuca do outro. Que você ouve a autoridade ali. Aquele ser, o educando, é chamado de aluno. Aluno significa sem luz. Vocês falam que o indivíduo é sem luz? Aluno significa sem luz. Então, a gente tem que mudar o formato, né, do nosso momento educativo, ali, pedagógico, para olhar. Isso é ensinar para além da matéria que a gente estava conversando, né, Alberto? Como que nós não somos preparados para a vida. A gente é preparado para a matéria, para isso, para aquilo outro, mas para a vida não é. Isso tudo, se a gente tivesse sentado em roda lá na escola, para olhar para o outro, para conhecer o universo do outro, pensar, fulano é mais caladinho, não, o outro gosta mais de conversar. Não, fulano conversa bem, não, o outro tem dificuldade. Vamos ajudar quem tem dificuldade de expressar? É em roda, é igual um indígena lá sentado. Mas aí tem lá o indivíduo que é autoridade, não tem? Enquanto ele fala, tá todo mundo assim, ó, bebendo na fonte, porque é um livro vivo. É uma biblioteca viva, é uma sabedoria viva. E por que todo mundo fica impregnado com toda aquela sabedoria, impactado com aquilo? Porque ali sai para além da palavra. Ali ele está compartilhando uma existência com a pessoa. E isso é o que faz diferença. É o olhar nos olhos, né? É a expressão que o indivíduo... É uma entonação, uma certa autoridade moral de uma experiência vivida.
E aí, quem está ali está aprendendo o quê? Opa! Eu não tenho que ficar o tempo todo fazendo, não. Vocês acham que os indígenas têm esse conflito de personalidade? Igual a gente tem? Não, gente. Eles sabem a hora de introversão, hora de introversão. A hora de extroversão, hora de extroversão. Tem coisas que Verdade. são da minha natureza. Mas dentre tudo isso, eu preciso escolher. É o que nós refletimos na semana passada, né? Eu priorizo o autoconhecimento. Ah, mas eu não tenho tempo. É, mas você não tem tempo para quê? Para cuidar da saúde mental? Para você se relacionar bem consigo? Você não tem tempo para isso? Como assim? Tempo é a gente que faz. O tempo é o mesmo para todo mundo. Aí. Exatamente. Então eu tenho que parar. Não, vou estudar filosofia sim. Gente, no mês de março, um mês dedicado à luta da mulher, nós iremos refletir sobre um tema extremamente importante. Agressão não é amor. Nós vamos conversar bastante sobre temas que fazem total diferença na vida de uma mulher. No sentido da mulher se conhecer, observar suas próprias características, a sua própria natureza, desenvolver a sua autonomia, o equilíbrio das suas emoções, o autocuidado. Iremos refletir também sobre a conquista da liberdade financeira e emocional. Iremos conversar também sobre os relacionamentos. Relacionamentos que são tóxicos, relações opressoras, desgastantes, mas o nosso alvo é compreender e refletir um pouco sobre o quanto é possível ter uma relação que seja de fato edificante, que agregue valor. Então, no mês de março, as nossas aulas serão dedicadas à mulher. Nesse olhar para dentro do autocuidado, lembrando que será no mês de março. Caso você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você não perder esse conteúdo, que está um conteúdo muito especial. Faremos 4 lives, onde nós iremos ressaltar a grandeza de 4 filósofas. A primeira filósofa será a Angela Davis. A segunda filósofa será Djamila Ribeiro. A terceira filósofa será Simone de Beauvoir. E a quarta filósofa xará será a Simone Weil. Então, nós iremos refletir nas lives, os 4 domingos de março, a partir das 20 horas, aqui no canal do YouTube. Combinado? Nos vemos lá. Um abraço.